Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco, não é, Eliane? Sim, né, Mirtes? Para nós também é sempre um prazer estar aqui com você, que você esteja gostando, porque nós gostamos sempre. Hoje a nossa pauta é sobre encontrando sentido nas perdas. Não é uma conversa tão fácil, né, Eliane? Não é, principalmente em tempos difíceis, né? Quando se está passando por uma situação difícil, você encontrar um sentido, um porquê, um para quê, né? É bem difícil, mas importante, né, Mirtes? Por isso que eu gosto da conversa. E aqui mesmo na nossa conversa a gente já falou sobre perder para ganhar, lucrando nas perdas, enfrentando, né? Agora, encontrando sentido, seja lá o que for, não parece tão coerente porque perder não é bom, né? Bom, eu vou falar assim, eu acho que para a maioria não. É que eu já li o Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido, e ele justamente está no campo de concentração, né, quando ele escreve o livro. Então, para mim é muito claro, mas realmente buscar sentido, eu acho que é um sinal de rendição, né? Como é que você vai falar? Me dá o sentido desse terror, Não, né? e mais do que isso, até eu acho que de necessidade, sabe por quê? Porque nós sempre vamos perder alguma coisa. Alguma coisa. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir né? disso, não tem como fugir de perda. Eu acho que em termos de perda, guardando as proporções, claro. Isso, tem coisas muito grandes e coisas importantes pequenas. E tem coisas do dia a dia, né? Mas ela se encaixa, a palavra perda se encaixa para qualquer uma. Para qualquer uma, né? Nós começamos perdendo quando nascemos. Você perde o aconchego do útero. Né? Perde aquele contato direto com a mãe. Com a mãe, né? É uma perda necessária, fica boa depois, mas, né? Isso, e mais um grau, acho que acima na espiritualidade, a gente deixou o contato com Deus, né? Antes, quando você veio, né? Olha, começa por aí. Se eu digo que começa na hora do nascimento, vem uma outra série de perdas. Por exemplo, quando vem, se você é o primeiro filho da família, quando vem o segundo, o irmãozinho, né, a festa com o irmãozinho, você perdeu o teu lugar de destaque, que era o único, né? único, exatamente. E aí pode prejudicar muito se de pequeno a família não ajuda ele a entender, né? Não souber entender essas coisas, né? Mas elas podem ou não, como disse a Eliane, marcar, né? Se marca, né? Eu lembro, no caso do meu marido, né? Ele recém tinha feito 2 anos. É uma idade muito tenra. Quando nasceram os gêmeos. Nossa, aí a família toda passou tudo a envolver os gêmeos. Era novidade na família. Aí tem os dois lados, né? A novidade e a intensidade. A intensidade. Porque são 2. Sabe? A mãe teria que realmente cuidar de 2, não é fácil. Então, né? Em termos de memória, ele tem muito assim, tudo girava em torno dos gêmeos. E ele passou a ser aquele que você precisa cuidar dos gêmeos, sabe? Então, ele tem cenas, assim, da infância dele, que ele começa a gritar assim: mãe, corre aqui, os gêmeos estão tentando sair, abrindo o portão e tudo. Então, era tudo os gêmeos. Né? Ele passou a ser o irmão dos gêmeos. Exatamente. Perde um pouco até a identidade. A identidade fica difícil. Um momento ele tem que sair disso e olhar para ele mesmo. Né? Mais tarde foi o que acabou fazendo, né? Porque senão, né? Porque, sabe, a gente não se dá conta no momento. Ninguém dá conta. Não. Nem a família, às vezes, né? A família e a mãe, que hoje em dia a gente tem como saber com antecedência, mas antigamente, às vezes, nem sempre. No caso deles, sabia na hora. Então, às vezes, é um susto aprender a lidar com isso, é um desafio, né? Mas assim, por exemplo, você perde a sua inocência um dia quando, né, quando você sai da adolescência e entra
na juventude, você perde também características desta fase, né? Aí eu acho que entra um conceito bem legal que que a gente já passou de uma idade mais infância para uma adolescência, que é o conceito de desenvolver, né? Desenvolvimento. Tem a palavra antes. Já que nós estamos falando de perdas e deixar, para você envolver, para você se envolver em algo para frente, você tem que deixar para trás. Esse prefixo já dá essa ideia, né? De sair, deixar, descartar, aí vai embora. Tem uma imagem muito bacana, apesar do animal ser um pouco asqueroso para mim, né? A cobra, né? Quando ela cresce, aquela capinha dela vai ficando para trás. Ela precisa deixa, perder aquela para conseguir ser aquilo que ela deve ser. Que ela deve né? ser, do tamanho que ela deve ficar. Né? Mas tem coisas mais tristes. Vai chegar uma época que a gente começa a perder os entes queridos porque a morte é uma coisa certa nessa vida. Né? Tem por catástrofes, né? Por doenças, como nós vivemos em tempos aí de pandemia, que a gente teve que se desprender de pessoas queridas e que talvez não fossem naquela época, apesar que tudo está sob o controle de Deus, né? Mas, às vezes, vem de muita surpresa. Às vezes, é o caminho natural mesmo, o idoso já. Mas nós temos que aprender, né? E essa quando ela é mais natural, né? Porque se a pessoa realmente já passa dos 90, 95, 90, a própria pessoa tem uma consciência que está mais perto do limite, né? de deixar essa vida aqui. Trabalhar com isso é mais natural, como você falou, com perdas... através de tragédia, catástrofe, né, e tudo mais. É verdade. Então, mas quem não sabe lidar com elas tem que aprender, porque nós vamos sofrer perdas. Isso, né? E é uma coisa tão importante, como a gente falou, e a ideia da gente estar trazendo aqui, conversando com você, é porque vai sofrer e vai se arrastar isso por muito tempo. Se não souber... Vai impactar ou vai prender muitas áreas da sua vida por um tempão, por você não ter feito isso no passado, vamos dizer, né? Suponhamos que seja de hoje. Agora, o significado para nós cristãos. Gente, tem um versículo em Mateus que eu vou passar para você agora, eu sei que você conhece, mas que é muito, muito esclarecedor a esse respeito. Né? Mateus 16, 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Né? Lindo. Antes de tudo, eu acho lindíssimo. Mas Jesus está falando assim, olha, quem quiser conservar a sua vida, de alguma maneira conservar a sua vida do jeito que você a entendeu, da sua maneira, do jeito que você está vivendo, né, como escolha tua, provavelmente você vai perder a vida abundante que ele trouxe. Né? Isso. Aí fala de um assunto muito delicado que também exige bastante desprendimento, que ele fala basicamente de valores, né? De crenças. Então, se você quer um mundo novo, um entendimento mais aberto, né? Como ele fala ali, mais leve e mais amplo, você tem que se desprender dos conceitos velhos, das amarras, né? Do que te pune ou do que te prende. Né? E gozado que ele também... gozado não é. É interessante que ele também usa uma expressão... Quem tentar proteger sua vida. Porque esta é uma coisa bem possível de nós fazermos. Fazemos, sabe? exatamente. A gente quer se proteger do sofrimento. Do sofrimento, né? Exatamente. E essa proteção... Do medo até do novo. De tudo. Né? A gente tem capacidade de criar... proteções, de erguer muros, né? De envolver cascas. A gente tem essa capacidade, né? Tem. Mas ele está dizendo, se nós usarmos desses artifícios, nós vamos perder, né? Não só perder, como desperdiçar o nosso potencial, né? Exatamente. Porque a gente tem mais que resolver as perdas do que tentar ignorá-las, abafá-las. Se aferrar, né? Segurar demais a elas, né? Ernest Hemingway, que é um escritor norte-americano
famoso, né? Num dos livros dele, ele diz que a vida, ela fere todas as pessoas, mas algumas pessoas vão ficar mais fortes nos lugares feridos. Feridos, exatamente. E eu acho tão linda essa metáfora, essa comparação e tudo, porque é real, gente. Eu digo assim, se você bate a sua perna, o seu braço e a machuca, tá? Se você, dali uns tempos, e ela não fica sarada, bater, você vai sentir uma dor dobrada do que quando você machucou a primeira vez, né? Se isso for curado, sabe? Quando isso é curado, criar uma casca mais grossa, mais espessa em cima dela, formar uma cicatriz, digamos, quando você bater, vai doer muito menos. Isso, né? Exatamente. Né? Então, por isso que quando a gente fala assim, encontrar algum sentido, porque as perdas, elas não vão só fazer a gente sofrer, elas vão nos ensinar alguma coisa, vão nos dar essa capacidade de lidar melhor com elas, não é? Isso, né? De desenvolver a habilidade de ver outras possibilidades numa situação difícil. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu só vou planejar ou ver outras possibilidades quando tudo está bem, que eu tenho tempo de sentar, de pensar. Mas às vezes vai ter que ser no rapidinho ali, tá difícil, então o que eu posso fazer? Né? E o que acontece, né? Por exemplo, com algumas perdas, se você não sabe lidar com elas, que você as carrega pelo resto da vida, como opção. Ao invés de tratar com ela, né? Encontrar algum sentido para que serviu, né? Porque você pode pensar, aparentemente, nossa... coitado de mim, né? E daí uma ficar... autopiedade autopiedade. Ali, né? E essas coisas aconteceram bastante. Você mesmo diz, no tempo da pandemia, né? Que não faz tanto tempo assim, foi, né, coisa de 2 anos, 1 ano e meio atrás. Por exemplo, alguns filhos perderam pai e mãe, tá? Sim. Quando eu digo encontrar sentido nas perdas, porque ele não morreu. Se ele está vivo, tem que continuar, tem que dar um sentido para isso. Tá vivo, né? É bom? Nossa. Não é. Né? A gente tem que pensar nisso, mas tem. Porque agora, e pegando ainda esse exemplo, nós vamos encontrar pessoas que, ao relatar isso para nós, ainda é como se tivesse sido ontem, ainda estão chorando, ainda estão sofrendo, sem saber lidar com isso. Do mesmo modo que nós vamos encontrar pessoas que, a partir daí, então, eu fiz isso, fiz aquilo. E outro caminho. Outro rumo. Um outro rumo, exatamente. Né? Por isso que, às vezes, a gente tem que conversar sobre as coisas. Eu acho que enfrentar uma perda pode mudar de maneira melhor o rumo da vida da gente. O rumo da vida, exatamente. Né? Se, como você disse, a gente identificar que as possibilidades futuras podem ser melhores, né? Sim. Ou se a gente analisar, como você disse, às vezes perdeu o pai e a mãe, a gente tem um caso de enchentes, né? Alagamentos aqui no Rio Grande do Sul. E, de repente, você fala, poxa, agora é hora de eu fazer alguma coisa diferente, né? De uma forma que eu vinha fazendo. É hora de ver uma outra possibilidade, cuidar de uma outra forma, né? Sabe por quê? Você vai ter que, se você não enfrentá-la, vou deixar para ver o que acontece, você corre muito mais riscos, né? Fica à mercê, diz que é aquele coisa, né? Quem não sabe para onde vai, o barco que está à deriva chega em qualquer lugar. Pode chegar num lugar pior do que estava, pode estar vivendo uma situação que, de fato, ele não gosta. Né? Você pode ter a possibilidade de construir alguma coisa bacana, né? E sabe, queridos, também você não pode transformar isso numa muleta, né? Para sempre, ou pode fingir que não aconteceu também, tem os negacionistas, isso, tem né? negacionismo, Mas eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. Estamos de volta. Nós estamos conversando de encontrar sentido nas perdas, né? E a conversa não é fácil porque a prática disso também não é fácil. Não né? é fácil, exatamente. Não é fácil. Requer habilidade, né? Eu me lembro quando,
eu perdi a minha mãe, nós perdemos, porque nós somos em 5 filhos. O que aconteceu? Nós nos falávamos todos os dias e deixamos de falar na mãe. Ninguém tocava nesse assunto. Claro que nós estávamos nos protegendo. Ninguém queria falar da dor que estava sentindo. Então, no final, dava a impressão... era como se minha mãe nunca tivesse existido. O que não era verdade. Não era verdade. Né? Ou então que tivesse tudo bem com ela. E que tivesse tudo bem. Porque... Ou conosco até. Estou falando com a outra, tudo bem, tão bem com ela, está tudo bem. E eu aqui estou sofrendo porque a mãe morreu. Sabe? Aquela ilusão, porque nós encontramos, até que um dia a gente sentada... Gente, como é que é essa história, né? Tem uma hora assim, né? Como é que você está sentindo, né? Ou não, a falta da mãe? Aí, na revelação, a gente viu que todo mundo estava machucado, mas todo mundo escondeu. Ou tentando proteger a si mesmo, ou até proteger o outro. Nem vou falar para ela o tanto que eu estou sentindo, sofrendo, né? Porque essa é a nossa natureza complicada, humana, né? Humana, exatamente. A minha experiência com o falecimento da minha mãe, com a minha irmã, foi muito interessante. Eu gosto de falar porque nós sentamos e tinha que decidir médicos e tal... E a minha irmã disse assim, Eliane, vamos fazer o melhor que nós pudermos para depois não ter arrependimento, não ter culpa, não ter sofrimento. Porque a gente vai fazer o que a gente tem em mãos e como a gente está entendendo. Porque depois é lógico que vai vir alguma coisa, né? Então, nós fizemos isso e foi bem tranquilo, porque dentro do que foi realmente difícil, uma perda difícil, mas a gente chorou a perda e não arrependimentos, né? É uma maneira de trabalhar, né? A gente de lidar com a perda. Já que vai acontecer mesmo, né? Quando acontecer, você se prepara dessa maneira, para não ter esses arrependimentos, né? E uma coisa muito comum é você ter medo das perdas. Antes dela acontecer, você já começa com o medo, que é outra coisa que precisa ser trabalhada, né? Porque você se apega muito àquilo e não vai ser o fato de você se apegar que ele não vai embora. Sim, pode ser que vá ou não, né? Mas assim, então... E sabe, e você descobre às vezes, né? É uma experiência minha essa também. A minha avó era tudo para mim, porque meu pai é filho único, minha mãe filha única. Meu pai morreu primeiro que minha avó. Então, a minha avó era o último elo com meu pai. Com seu pai, exatamente. Né? Ela desaparecendo ela era também, sozinha, né? E tudo mais. Então, tinha paixão, fazia tudo e tudo mais. Ela foi diagnosticada com câncer aos 84 anos. O médico diz, não vamos mexer nisso, eu não vou abrir para mexer nisso, porque fazer sofrer com quimioterapia, vamos deixar. E deixou, ela morreu com 94. Foi 10 anos, Eliane. 10 sabe? Anos. Só que nesses 10 anos, era um sofrimento antecipado para mim. Porque eu falava, gente, ela tem um câncer que não está sendo tratado, que pode matá-la. E eu tinha medo da hora que ela ia embora. Eu tinha medo do quê? Do quanto eu ia sofrer. A gente é bem egoísta, né? Sim, né? Cada Porque vai fazer assim. Então, eu tinha medo que eu ia sofrer. Mas as coisas foram mais tranquilas. Enquanto ela fazia todas as coisas, estava tudo bem, né? E, de fato, Deus foi muito bom, porque ela só foi para o hospital poucas semanas antes de morrer. Isso que eu ia perguntar, foi tranquilo? Poucas, foi muito tranquilo. E eu pensei assim, nossa, no meu pensamento na época era assim, eu acho que eu vou morrer junto o tanto que eu amar. Então, eu passei por uma série de sofrimento tão grande antes dela morrer, e quando ela morreu, eu tive uma sensação muito parecida com você que falou para sua mãe. Eu fiquei muito em paz, porque eu dediquei a minha vida a ela, eu dei todo o amor que eu podia. Eu amei muito, né? A gente amou muito. Muito. Aí você deixa Fiz aí, tudo. né? E foi bom. Aí eu descobri que não morri, não sofri. Eu sofri inutilmente. Essa foi a verdade, né? E a gente conta essas coisas porque eu acho que tudo isso ajuda para quem tem que lidar com perdas, não é, Eliane? Sim. Né? E é exatamente isso, porque algumas situações... Não vamos nem falar nós que acreditamos em Deus, né? Que realmente estar com Deus é uma coisa boa. Lógico que a gente não quer deixar de viver aqui, né? Mas, assim, mesmo para a pessoa, ela às vezes está tão em paz com ela que viveu bem, que ama os filhos, que
teve uma jornada bacana, que ela está pronta para ir, né? E este é um dos primeiros exemplos do título da nossa pauta. Um dos sentidos mesmo de perda é crescimento. Você Isso. cresce, né? Se você souber lidar com ele, você vai crescer. Certamente. Você enfrenta. As dores precisam ser enfrentadas. A gente tem que chorar mesmo, tem que lamentar, tá? Isso, tem o tempo de vivenciar luto, a dor, vivenciar o luto, vivenciar o que for, sabe? Aí levantar e começar, né? Tem a Davi representa, não sei se você vai ler aí, mas Davi faz isso bacana antes do filho morrer, né? Ele realmente se põe em cinzas, ele chora, ele pede. E a hora que morreu, então ele levantou e foi, esse né? texto é muito significativo, né? Muito. Porque assim, que nem você, basicamente, o estar com a sua avó, o viver... Eu tenho essa sensação com a minha mãe também, que nós éramos muito amigas, a gente estava sempre junto, trocamos muita coisa. É lógico que eu gostaria que ela vivesse 90 anos, né? Mas não foi assim. Então, e a palavra de Deus diz que nós sempre vamos ficar devendo em amor. Tá? Isso, Tudo bem, né? De todos os lados. Nem nós vamos receber todo o amor que nós queremos, nem vamos dar, né? Todo o amor. Mas o que nós estamos falando é de enfrentar e não buscar proteções, fugas, né? Qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus, no livro de João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muitos frutos. Isso, olha, essa é outra metáfora maravilhosa. Né? Ficar com uma casca, a casca vai proteger a semente. Mas vai proteger e não vai acontecer mais nada além da proteção. Ela não vai exercer a função que ela veio, né? Porque é para brotar, que é para dar frutos. Para ela germinar, a casca precisa sair, sabe? Então, a gente também tem que fazer assim, tirar aquelas cascas grossas de proteção que a gente arruma para se defender de perdas, né? Isso. A casca vai impedir da semente ser tocada, mas também vai impedi-la de florescer, de ter vida. Né? Exatamente. E para nós, queridos, tirar a casca significa nos tornarmos vulneráveis. Né? Exatamente. Que é outro assunto, né? Outra pauta muito boa. Vai longe. A gente expor, porque nós temos que aceitar essa nossa vulnerabilidade. Né? Exatamente. Nós temos que trabalhar com as nossas perdas, né? Não dá para ignorá-las, né? Então, e uma coisa bonita da vulnerabilidade, que eu acho que poucas pessoas falam, não é só expor a vulnerabilidade, ou o momento, ou a situação em que eu estive, ou que eu me senti mais. Mas é como eu resolvi essa situação, né? Eu realmente estava numa situação, vamos dizer, financeira difícil, ou faltando amor, ou em dificuldade. Perdeu alguma coisa. Mas assim, como que eu fiz isso? Então, é um caminhar e um ensinar onde eu posso mostrar às outras pessoas também como que pode sair dessa vulnerabilidade, né? Porque você não é ficar em constante vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade constante te fragiliza, realmente quebra e tal. Mas é estar e ter a habilidade de lidar e mexer-se e sair disso e depois entrar de novo por um outro motivo, né? Quer dizer, é um ciclo, né? É dinâmico. Porque ficar com essa casca também é uma possibilidade bastante grande. Você vai passar a sua vida inteira aparentemente protegida ou com essa casca. Pode estar mas mesmo. Talvez você sinta, de fato, menos dor, menos problemas, tudo, mas você vai ficar infrutífera, vai ficar... Às vezes se isola, né? Solitária, principalmente, sabe? Porque em termos de perda de relacionamento e tudo, né? Você sempre não vou amar tanto, porque senão, se eu amar tanto também, e quando eu perder? Né? Sabe? Num período de maturidade, você ama o que pode. Quando perder, você foi, acabou. A cada dia basta ser o próprio mal, você vai né? fazer alguma coisa com sabe? a perda. Nós estamos falando realmente de, sabe, porque as perdas podem causar feridas. E nós estamos falando de evangelho. E a primeira coisa, quando a gente fala a respeito do evangelho, é que o evangelho nunca nos prometeu
que nós ficaríamos sem dores, sem perdas, né? Ele prometeu que estaria conosco, né? Mas haveria um escape, haveria uma esperança, né? As coisas contribuiriam para o nosso bem, né? Exatamente, haveria um crescimento. E de vencer isso interiormente. Sabe, queridos, o Evangelho diz uma coisa tão legal, diz assim, meu amado, eu quero que você vá bem, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, sabe? Então, nós precisamos ficar bem interiormente, né? Interiormente, né? Espiritualmente, né? Que a gente sinta o fluir de Deus com a gente, né? Marcas, perdas, feridas, elas não podem dirigir a nossa vida, sabe? Este é o grande engano. A gente tem que enfrentar a situação, né? Então, porque se eu não curar isso, eu estou jogando meu presente fora, porque eu estou... até o futuro também, eu já falei para você, é sofrimento futuro, é sofrimento passado, é um presente absolutamente sem qualidade. Exatamente, né? Exatamente. Né? E a vida nos foi dada para alguma coisa, né? Para um sentido, para um propósito, para um fazer. De repente, nessa casca, nesse estar fechado, você perde esse propósito, né? Nós estamos falando porque, se está doendo agora, é porque é uma coisa que já aconteceu. Então, está sempre perda está sempre relacionada a passado. Nem que seja ontem. Ontem é passado. Passado, né? Sim. Hoje de manhã já era. Já foi, né? Então, e a palavra de Deus também diz assim, Isaías 43, 18 diz assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Essas coisas só podem vir à nossa memória se elas servirem de apoio para a nossa cura e para o nosso crescimento, né? As coisas do passado, o lugar delas é no passado. Exatamente. Né? Tem uma metáfora, né, do retrovisor e do vidro, né, onde você está num carro dirigindo, em que o vidro grande é maior, o retrovisor é pequenininho. Você vai olhar em alguns momentos para você balizar a tua estrada, o teu caminho, a tua vida. Você não vai ficar seguindo por ele, né, pelo passado. Sabe, a nossa história, a história da nossa vida, ela tem que ser verdadeira. Sim. A gente não pode minimizar, supervalorizar. A gente tem que encontrar aquele saudável e equilibrado meio termo. Meio termo, exatamente. Né? Queridos, essa conversa é tão longa, né? É uma pauta tão complexa e o nosso tempo não é tão longo assim. Então, o que a gente vai fazer é assim, a gente promete continuar essa pauta. A conversar, né? Então, para isso, a gente convida você a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.